Boa noite, igreja. Boa noite. Paz seja convosco. Amém. Vamos colocar de pé. Nesse momento eu gostaria de pedir para você orar para o Senhor, continuar fazendo aquilo que Ele ainda tem para fazer nessa noite, porque Ele já começou a fazer grandes coisas no nosso meio. Amém? Que você peça para Ele falar com você nessa noite. Hoje é um culto de libertação. Eu tenho certeza que a palavra do Senhor Deus para nós nessa noite é para nós, é para nós chegarmos mais perto dele. Amém? Amado soberano Deus, eu coloco agora a minha vida diante do teu lugar. Pai, eu desvazio de todo o meu eu, Senhor Jesus. E ligo direto agora do teu trono, Senhor. Não para falar aquilo que eu quero, Pai, mas aquilo que o teu Espírito Santo deseja falar nessa noite, Pai. Senhor, sou apenas agora, Pai, um instrumento, Senhor, das tuas mãos. Fala conosco, Pai. Eu repreendo toda ação do inimigo, todo roubador da tua palavra, seja quebrado e destruído toda ação, Pai. Que os nossos olhos, os nossos ouvidos, Pai, estejam agora atentos para ver e ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Abra a palavra do Senhor no livro de Atos do Apóstolo, capítulo 16, versículo 16. Amém? Amém. Diz assim: e aconteceu que, indo nós à nação, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, ao qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, chamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Isso fez a ela por muitos dias, mas Paulo, perturbando, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e o levaram à praça à presença do magistrador. E apresentando-se aos magistradores, disseram: esses homens, sendo judeu, perturbaram nossa cidade, nos expõem costumes que não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e o magistrado, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-lo com vara. Havendo-lhe dado muito açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que o guardasse com segurança. O qual, sendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo descia e orava, e cantavam hinos a Deus, e os outros presos o escutavam. E de repente sobreveio um grande terremoto, que o alicerce do cárcere se moveu, e logo se abriram todas as portas, e foram soltos as prisões de todos. Amém? Amém. Fecha a tua Bíblia e pode sentar. Até aí o Espírito Santo meditando. Queridos, muitos de vocês já ouviram a palavra, essa pregação sobre a prisão de Paulo e Silas. E o Senhor Jesus, nós vimos no começo que ele foi perseguido por uma jovem, que tinha demônios, espírito de adivinhação. E muitas pessoas aí ainda têm confiado em cartomantes, em ciganas, lendo a mão. Tudo isso são demônios. E Paulo, ela seguindo alguns dias, Paulo parou e expulsou aquele demônio. Aquela moça tinha um espírito de aviação, ao qual trazia grandes lucros para os seus senhores. E com ela sendo liberta, aqueles lucros para os senhores se tornaram nada. Então, eles levaram Paulo e Silas até as autoridades, diante da praça. E lá foram machucados, rasgaram suas roupas e deram uma ordem para levar na prisão. É aí que o Espírito Santo quer falar para nós nessa noite. O Senhor nessa noite quer libertar muita gente que estão presos em prisões. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus.
E essa parte me chamou muita atenção. Que mesmo machucado, mesmo ferido, mesmo preso, mesmo seus pés estando presos, mesmo estando na cadeia, ele orava e louvava ao Senhor Deus. Glória a Deus. E quando Paulo e Silas oravam, o Senhor ouviu a oração dele e fez com que as cadeias foram abertas e eles saíram. Veio um grande terremoto. E nessa noite o Senhor quer derramar um grande terremoto neste lugar, quebrando todas as cadeias que prendem. O que nós devemos entender, meu irmão, que nada venha impedir você de adorar e louvar o nome do Senhor Jesus. E hoje, nessa noite, nós temos um grande exemplo de Paulo e Silas, com as vestes rasgadas, humilhado diante de pessoas, preso, eles continuaram adorando e louvando o nome do Senhor Deus. Não deixe que nada venha impedir você de continuar adorando e louvando o nome do Senhor. Glória a Deus. Porque a oração, ela liberta. O louvor, ele liberta. Eu aprendi algo com a pastora Sandra Reis, no ETQ, que ela dizia que tinha demônios que só saíam com louvores. Então não deixe que dos seus lábios parem de louvar e orar ao Senhor Deus. As cadeias que te prendem hoje, um culto de libertação, o Senhor quer te libertar nessa noite. Talvez a prisão para você nessa noite seja o que a irmã falou, vergonha de adorar o Senhor Deus. Talvez a prisão dessa noite seja o medo. E hoje, nessa noite, o Senhor quer te libertar você da prisão para adorar e exaltar o nome dEle. Mas infelizmente muitos cristãos não gostam de orar. Terça-feiras de oração aqui são sempre as mesmas pessoas que estão orando. E o Senhor mostra para nós aqui que uma oração chega até o céu e o Senhor manda a resposta para aquele pedido que nós pedimos. Que o nosso louvor, quando chega até o céu, ele volta em grande vitória para nós. Eu coloquei esse tema e disse ao Senhor, orando e buscando terremoto. Quando Satanás faz terremoto na nossa vida, vem para a destruição. Mas Deus mostra aqui que quando o terremoto vem do Senhor Jesus, vem para a libertação. Assim como Paulo e Silas foram libertados daquela prisão, nessa noite você também possa dar oportunidade para que o Espírito Santo do Senhor te liberte da prisão que você está preso. Preso para adorar, preso para dizimar, preso para estar na casa do Senhor, preso até mesmo para abrir os seus lábios e dizer obrigado, Senhor. Paulo estava numa situação diante dos nossos olhos difícil. Ele não se lamentou, ele não murmurou, ele apenas orou e louvou ao Senhor Deus. Se você está triste, louve o Senhor. Se você está chorando, louve o Senhor. Se você está em dificuldade, louve o Senhor. Nessa noite, meu irmão, se liberte da prisão. Você é livre para adorar ao Senhor Deus. Você é livre para orar ao Senhor Deus. Pare de ficar dependendo de oração de irmão. Você pode abrir os teus lábios e orar e buscar a solução para o seu problema, porque o Senhor está com o ouvido atento para ouvir a tua oração. Pare de dizer, eu não sei orar. Abra a tua boca e o Senhor te encherá de palavras para chegar até o trono dele. Tire a prisão da vergonha. Tire nessa noite. Tire a prisão que tem prendido o teu coração e fazer ele ficar fechado. Mas ele está do lado de dentro. Você pode abrir para o Senhor entrar e libertar você de todo o mal, de tudo aquilo que está trancado dentro do teu coração, que tem te machucado, que tem ferido. Nessa noite Deus quer que você abra o teu coração para Ele entrar
e fazer uma limpeza dentro dele. Glória a Deus. O teu louvor tem que chegar ao céu como um cheiro suave ao Senhor Deus. O teu oração tem que chegar a Deus como a oração de uma pessoa que confia e acredita no Senhor Deus. Sexta-feira estaremos começando uma campanha, Águas que Saem. Hoje Deus te livra da prisão. E sexta-feira em diante, durante 7 sexta-feira, Deus vai fazer você ser curado da tua alma. Amém. Ser curado da tua ferida. Estaremos começando a campanha. E eu gostaria de fazer um pedido a você. Que você nessa campanha Águas que Saem trouxesse garrafa de água e colocasse aqui na mesa. Agora estaremos orando. E você vai levar para a sua casa. E Deus vai fazer grande milagre lá no seu caminho. Você vai colocar aquela água na comida, no filtro. E eu tenho um testemunho que eu já ouvi de um irmão lá do Éden, que com a água para a esposa levava. Ele há muitos anos bebia. Mas quando ela começava a levar aquela água escondida dele, colocava no filtro ou na geladeira, ele foi liberto do vício da bebida. Aleluia. Então, querido, águas que saem, já diz tudo, que possa sarar a tua alma, que possa curar a tua alma. Glória a Deus. Que a tua oração seja fiel a Deus. Você cantou com a irmã, fiel no meu falar, fiel no meu agir, fiel no meu caminhar. E quantas vezes nós não estamos sendo fiel a Deus? Quantas vezes, meu, nós não deixamos o Senhor fazer a libertação que tem que ser feita na nossa vida? Quantas vezes nós se trancamos em 4 paredes e desistimos muitas vezes de viver? Hoje Deus só para você vida e vida com abundância. Hoje o Senhor sopra sobre você um terremoto que vai limpar os teus caminhos, que vai curar a tua alma, que vai te libertar. E no começo nós vimos que aquela moça, ela estava endemoniada. E Paulo orou e os demônios saíram. E nessa noite você vai orar e os demônios vão sair da tua casa, da tua vida, do teu trabalho, dos teus negócios, e Deus vai agir por você. Porque Deus ama aquele que o busca. Qual é a prisão que tem te prendido? O que te impede você de adorar e louvar o Senhor Deus? Muitas vezes, meu amado, tem impedido você de estar na casa de Deus. E eu comecei a falar com o Espírito Santo, e ele me trouxe na minha mente, quando o passarinho está preso na gaiola, e você abre a gaiola, né? Você vai lá colocar comida, ou você fala, poxa, o passarinho está ali preso, eu vou soltar. Quando você abre a portinha, ele sai voando com tanta alegria, né? Ele sai voando com tanta alegria. E sabe o que o Senhor disse para nós nessa noite? Você vai sair das prisões, mas não como um passarinho, como uma águia que vai voar também da tempestade e vai conquistar tudo aquilo que você deseja. A oração faz muito. A oração é importante para uma vida de cristão. E nessa noite Deus tem mostrado aqui, Paulo não se murmurou, não disse assim, ó Senhor, eu estava lá falando da tua palavra, e onde eu vim parar? Não. Paulo apenas orou e louvou ao Senhor Deus. E a oração dele passou da parede da cadeia e chegou até o ouvido do Senhor Deus. E ele preparou a providência, onde veio se abrir as prisões
e ele foi liberto para o nome do Senhor Deus ser glorificado. Glória a Deus. Nessa noite, você sabe quais as prisões que tem te prendido. Talvez a tua prisão, meu amado, seja você fechar os seus ouvidos e não querer mais ouvir a voz de Deus. Talvez a tua prisão seja você fechar os teus lábios e não desejar mais falar com Deus, não desejar mais orar a Deus, não desejar mais cantar louvores a Deus. A pastora disse aqui, Deus não está atrás de músicos, Deus está atrás de adoradores. Glória a Deus. E eu espero que Deus tenha encontrado adoradores aqui nessa noite. Amém. Eu espero que Deus tenha olhado para o nosso coração e visto em nós os verdadeiros adoradores. Porque eu vou ser sincera em você, está fazendo falta adoradores dentro da casa de Deus. Porque muitas pessoas estão vindo à casa de Deus não para adorar o Senhor Deus, não para louvar o Senhor Deus, não para buscar a presença de Deus. Tem vindo buscar casa, dinheiro, bom emprego, mas não tem adorado a Deus como deve ser adorado. Quando nós fizermos isso, quando nós adorarmos o Senhor de todo o nosso coração, tenha certeza que a vitória chegará na nossa vida. A vitória chegará, a cura chegará, a libertação chegará, as providências de Deus chegará. Mas o Senhor diz nessa noite para nós: se liberte da prisão, deixa eu abrir as cadeias, para que você seja livre, para me adorar, para o louvar, para me exaltar. Porque quando nós buscamos primeiro o reino de Deus, as demais coisas todas serão acrescentadas. E nós queremos todas as coisas acrescentadas. E se tiver tempo, nós buscaremos a Deus. Sábado eu preguei com um jovem sobre o tempo. E fiz uma pergunta para ele: o que você tem feito com o tempo seu? Você tem encontrado tempo para adorar a Deus? Você tem encontrado tempo para ler a palavra de Deus? Você tem encontrado tempo para estar na presença de Deus? Porque se nós, irmãos, não chegarmos a uma conclusão e falar assim: não, esse tempo aqui eu vou reservar para Deus, nós não vamos encontrar tempo nenhum. Mas nós temos que tomar uma atitude e falar: esse horário é do meu Senhor Jesus Cristo. E o pastor ensinou: não atenda o telefone, não fale com ninguém, dê o seu tempo para o Senhor Deus, porque o Senhor Deus quer ouvir a tua voz. Ele quer e deseja ouvir a tua voz. Mas talvez você fale: mas o Senhor está em silêncio, Ele não responde a minha oração. A pastora disse domingo nesse palco: Deus no silêncio também está trabalhando. Amém. Ele no silêncio está trabalhando. O grande erro de nós, filhos de Deus, é não saber esperar o tempo de Deus na nossa vida. Achamos que Deus está demorando, mas Ele não demora. Ele vem na hora certa. E se nós soubermos esperar o tempo de Deus, tenha certeza que haverá mudança em todas as áreas da nossa vida. Porque Ele tem sempre o melhor preparado para nós. E nessa noite, se livre de toda a prisão que impede você de estar totalmente na presença de Deus. Que você possa dizer como louvor glorioso: a minha vida é do Mestre, meu coração é do Mestre, meu caminho é do Mestre. E às vezes nós cantamos assim, né? De qualquer maneira. Assim como
lemos a palavra de Deus de qualquer maneira. Assim cantamos também de qualquer maneira. E não prestamos atenção do que as palavras têm falado. Nós dizemos, o meu caminho é do mesmo. A minha vida é do mesmo. A minha esperança é do meu mesmo. Então significa que eu tenho que esperar tudo que vem do meu mestre. Porque quando nós entregamos a nossa vida para o nosso mestre, nós somos livres totalmente para adorar o Senhor Deus. Quando nós entregamos nossos caminhos para o mestre, tenha certeza que eles vão se abrindo para nós passarmos. Não importa qual sejam as barreiras, Deus vai abrir caminho para nós passarmos. Se a nossa esperança é o Senhor Jesus, então nós teremos o melhor dessa terra.